chegando aqui para mais um episódio da Vida em Movimento, né? A vida com câncer de mama, nesse carrão lindo da Honda aqui. Eu tô num City sedã e hoje a minha entrevistada é maravilhosa, uma convidada especial. Já contei sobre ela no podcast, ela foi meu anjo da guarda, porque ela é uma canoense como eu, uma amiga, né, de longa data que já estava enfrentando câncer. Vamos falar com a Grazi. Vem, Grazi! Cadê tu? Oiê! Bora pegar essa carona? Vamos lá. Muito a conversar. Muitas coisas pra falar. Partiu então, dona Grazi. Grazi Piscinini, psiquiatra. Sim. Atuante ou não? Não mais. Não mais desde julho de 2021. Quando tu recebeu o diagnóstico? Não, né? Quando eu acabei a radioterapia. Eu atendi durante todo o tratamento, mas chegou um momento que eu percebi que os pacientes tinham pena de mim. E me poupavam. Eles estavam te poupando. Me poupavam. Te poupavam dos problemas dele, que eles iam lá pra resolver e estavam colocando pé no freio. Sim. Com medo de me causar qualquer outro problema. E achei que era hora de parar. Sim. E estou me redesenhando, me reinventando. E me conta uma coisa, tu descobriu o câncer de mama, tu tava com quantos anos? 42. 42. Com uma filha de 10. a Mari, né? Isso. E como é que foi esse momento? Tu já era uma mulher que assim, que investigava, tinha histórico na família? Não, nenhum histórico. Eu comecei a fazer exames muito cedo, eu sempre tive cistos mamários. E então assim, eu comecei a fazer ecografia com 24 e mamografia com 32 anos. Todas sempre normais. E tinha feito exames 10 meses antes, também normais. Descobri no auge do Covid. Tivemos Covid e eu fiz uma tomo de tórax. Ai, sim. Meio que para descartar qualquer complicação. Da Covid mesmo? Da Covid. E o laudo, eu sentei na sala de espera, fiz antes que o meu marido, e o laudo dele veio e o meu não vinha. De repente veio a atendente, super atenciosa, e me disse: olha, tá aqui o seu laudo, mas o radiologista pediu que a senhora converse com o seu médico, porque tem um nódulo na sua mama. Eu te confesso que eu não considerei nada na hora. Sim. Porque você, eu recém fiz exames, não é nada. Um nódulo, né? Também, então posso estar menstruada, sei lá, aquelas coisas que a gente sabe. E aí esperei então a quarentena e fui fazer os exames. Mas tava nervosa? Tava pensando nisso ou não? Não, tinha certeza que não era nada. E fiz os exames no dia 9 de novembro. Cheguei e fiz a primeira mamografia. Quando eu entrei pra eco, a médica colocou o transdutor e ela me olhou assim. E ela disse: tu fizeste a mamografia? Sim, acabei de fazer. Ela disse: só um pouquinho que eu vou lá olhar. E gelei. Quando ela voltou, ela já voltou com outro olhar. E eu lembro muito dos pacientes me dizendo assim, quando os médicos tinham que comunicar algumas coisas difíceis, que a face mudava, né? Sim. E não tem como não mudar, né? Tu tem toda a tua sensibilidade, né? E ela me disse: tô aqui para te ajudar. Eu sugiro que tu faça uma biópsia. Tu queres pedir pro teu médico? Tu queres que eu ligue pro teu médico? E eu disse: não, eu mesma peço, né? Sim. E já fiz a biópsia. E a colega que fez a biópsia fez a punção, né? Também muito afetiva, mas falando com uma colega médica. E ela me disse: olha,
Não tem cara de fibroadenoma, né? Porque se fosse um fibroadenoma, tecnicamente eu estaria mais tranquila. Não tem cara de fibroadenoma. Eu vou pedir muita urgência no laudo. Eu acredito que em 48 horas esteja pronto. Eu saí dali sabendo que tinha alguma coisa muito errada. Né? Acho que a gente sente, né? Sim. Não sei como explicar, né? Sim, eu saí dali. Eu sentia, pelo menos. Foi a primeira vez que eu senti assim Mas um isso foi desespero. janeiro? Não, novembro. Dia 9 de novembro eu fiz o exame e dia 11 de novembro saiu o diagnóstico. E eu tava no consultório e abri meu computador, tava lá. Neoplasia. Eu gelei. Eu me lembro que eu tinha vários pacientes naquele dia. Eu liguei para todos, assim, com muita tranquilidade. Comuniquei que eu precisava cancelar as consultas, que tinha aparecido um problema. E aí eu desabei. Muito, assim. Mandei o laudo sem qualquer fala, assim. Mandei o laudo pro meu marido, mandei um laudo pra minha irmã, que os dois são médicos, né? Então. E aí, assim, em segundos os dois me ligaram e aí eu já tava no chão, assim. Chorei muito e a primeira coisa que eu pensei é que eu ia morrer, né? Rapidamente eu consultei com um mastologista e já pedimos alguns outros exames e comecei com a químio. A ideia inicial era fazer uma cirurgia, mas quando veio o histopatológico, tinha que começar com a químio. Então fiz as químios, depois a cirurgia e depois a rádio. No dia que eu peguei o diagnóstico, eu contei pra Mariana. A Mari é uma menina extremamente sensível. E tu contou como? Ela perguntou. Na verdade, a gente pegou ela numa atividade. Nós tínhamos saído do médico e pegamos ela em uma das atividades. E ela entrou no carro e acredito que ela tenha sentido alguma coisa de um clima, assim. E eu desci numa padaria e ela disse pro meu marido: tá acontecendo alguma coisa com a mãe. E ele disse: calma, depois a mãe vai conversar contigo. Aí subimos, ela tinha patinação nesse dia. Entramos em casa, subimos, só eu e ela. E ela me disse: mãe, tu tá doente. Eu sei que tu tá doente, porque faz 3 dias que tu tá indo pra médico, né? Tem alguma coisa errada. Sim. E aí eu disse: sim, filha, a mãe descobriu um problema no seio, né? Mas eu vou fazer um tratamento e eu vou ficar bem. Daí ela me disse: é câncer? E eu gelei, porque eu nem sabia que ela tinha esse conhecimento. Essa noção que existia. Né? Claro, ela é filha de médico, né? Então tem, assim, um pouco mais. E aí eu disse: como assim? Ela disse: eu vi um filme. Eu disse: sim, é câncer. Então tu vai morrer. Porque a mãe da menina do filme morreu. Eu falei: não, eu não vou morrer. Tem tratamento, né? E nos filmes sempre tem algumas coisas pra gente aprender. Eu falei: se tu lembrar dos filmes de quando tu era pequenininha, da Branca de Neve, ela morre, a mãe da Cinderela morre, a mãe da Frozen morre. Então é uma forma de ensinar as crianças a lidar com a morte, a entender a morte. Então muito provavelmente que é algo natural, né? E que eles vão ter que aprender, né? Então eu disse pra ela: eu não vou morrer, né? Eu acho assim, Grazi, de tudo que tu tá me falando, não é não falar, é como falar, né? Exatamente. Tu que tem mais esse conhecimento ainda, né, da saúde mental e psíquica. Muito provavelmente eu não usaria a palavra, né, diretamente com ela, né? O câncer. As crianças, assim, a gente vai contando as coisas conforme eles vão perguntando. Eu acho que eu nunca usei a palavra como a Lu também. Eu falei
Eu sempre falei o Dodói. Era uma bem mais novinha. Bem mais nova. Era o Dodói da mamãe. Eu sempre falo que quando é um diagnóstico de uma criança com câncer, é importante usar a palavra câncer, porque elas vão estar inseridas com outras pessoas em tratamento e daqui a pouco elas vão ouvir de outras pessoas o diagnóstico, né? Mas não pensei, mas isso veio dela, né? E aí conversamos e ela passou um bom tempo me questionando, me olhando, né? Tu tem certeza, mãe? Tenho. O medo dela também era o medo da morte. Era o medo da morte. E então se falava muito tranquilamente, né, para ela como seriam as etapas do tratamento, o que ia acontecer, né? Eu deixei ela muito segura, né? Então ela sabia o dia que tinha quimioterapia, a hora da quimioterapia, como é que eu ia voltar, mesmo que eu não soubesse como seria. Mas a gente contou uma história, né? Então de um cuidado necessário. Exatamente. Né? E isso para ela também foi muito tranquilizador, porque filho de peixe, peixinho é, né? Eu sou uma pessoa extremamente controladora e a Mariana também é. Então ela tendo o controle do que ia acontecer, ela se sentia segura. Né? E ela foi se convencendo de que a mãe não iria morrer, porque ela foi vendo que as coisas iam ficando bem. E eu acredito que grande parte da minha boa aceitação na químio, assim, de ter passado muito bem na químio, foi porque eu disse pra ela que eu ficaria bem. Sim, né? Era um compromisso que era um compromisso, né? A gente tinha contratado aquilo e aquilo precisava acontecer. Então, mesmo quando eu não estava bem, eu dizia pra ela, não, é só um pouquinho, né? Um pouquinho de cansaço, um pouquinho de dor, mas vai passar, né? Fica aqui. Então, ela foi muito parceira, né? A minha família foi muito parceira em geral, as minhas amigas foram muito parceiras. Assim. Sim, tu teve uma rede de apoio de amigas incríveis, de caminhadas, né? De atividade física. Foi muito legal, meu marido foi muito parceiro, os meus pais foram muito parceiros, assim. A minha irmã virou oncologista de um dia pro outro, assim, porque ela sabia tudo, ela estudava tudo, ela discutia tudo, né? Então ela me cuidou muito, eu tive muito cuidado, assim. Ao mesmo tempo que eu também fiquei muito bem e eu conseguia dar conta das minhas coisas, né? Claro, não full time, acredito eu. Não. E como tinha toda a questão da pandemia, as coisas estavam extremamente restritas. O próprio consultório eu estava atendendo online. Sim, dava já um conforto, né? Dava um conforto. E tinha toda a questão da imunidade, né? Da gente precisar se cuidar um pouco mais. Então, mas foi muito tranquilo, assim, quando ela conseguiu administrar. Mas o meu medo de morrer não parou. Apesar de eu dizer pra ela que nada aconteceria. Né? Então eu tinha algumas organizações e tinha todos os dias o meu medo de como seria, que impacto eu criaria na vida dela. Caso morresse? Caso morresse. Não, caso morresse. Tu diz por causa que tu tem conhecimento técnico, assim, da questão da importância materna, dos pais. Tu sabe a importância da tua mãe na tua vida, né? O quanto ela foi presente, o quanto ela acertou, o quanto ela errou, né? Mas o quanto isso, contar com ela, te fez a mulher que tu é, né? E eu sei inclusive, disso. Pra enfrentar o câncer aos 40 anos. Então, eu tive isso com a minha mãe, né? E eu pensava, como é que ela vai ficar sozinha, né? O meu marido não lidava muito bem com essa minha necessidade de conversar sobre a morte. E então um dia eu sentei com a minha mãe e disse, mãe, a gente precisa combinar algumas coisas. Caso eu morra, eu não quero que a Mariana seja criada como uma coitadinha que perdeu a mãe, né? Eu fiz uns acordos assim também. Eu quero que ela tenha documentos, as mesmas coisas que eu faria. Eu quero que ela seja criada como
eu a criaria, sabendo que não sou eu, óbvio, né? Mas eu não quero que tenham pena dela, eu não quero que ela seja poupada das coisas. Eu quero que ela seja uma menina feliz, livre, que ela vai experimentar as coisas dela, que ela vai viver a vida dela. Então eu tinha isso muito claro, assim, que precisava ficar acordado. Sim, eu também resolvi documentos, fiz algumas procurações, né? Porque não adianta, assim, é o medo que tu tem. Depois eu acredito que o medo vai se tomando de outra forma. Se acalmando, né? Porque é tão intensa a rotina. Um dia tu tem exame, outro dia tu tem químio, outro dia tu tem médico e não tem muito tempo de pensar. Né? Exceto quando, eu sempre falo assim, exceto quando eu acordava, eu lembro assim, da sensação de abrir o olho e a primeira coisa que eu pensava sempre, todo dia, eu abri o olho, eu tenho câncer. Eu acordei, eu acredito que assim, os primeiros 15 dias eu acordava no meio da madrugada e dizia assim, tem alguma coisa errada. Não. Negação. Tá errado. Claro, negando total, né? Mas depois que iniciou a químio, as coisas foram muito mais tranquilizadoras, assim. Eu tinha certeza de que eu estava fazendo um tratamento para ficar curada. Sim. Né? E aí foi também muito mais fácil para mim, né? Porque eu sabia que se eu seguisse aquelas etapas, a chance do sucesso era muito grande, né? Estatisticamente a gente sabe, né, que o câncer de mama é o câncer que menos mata, no sentido de que cada vez as descobertas são mais precoces, tratamentos, né? Mais eficazes, mais certeiros. E bom, a Mari na época estava com 10, agora está com 12 anos. Aquela idade assim, pré-adolescência. A gente sabe que nessa fase a estética importa, as pessoas, as meninas, os meninos se preocupam com a opinião dos outros. Como foi pra Mari ver a mãe careca? Ela não queria. E administrar isso? Ela não queria. Não, foi uma das coisas que ela me pediu. Ela disse, mãe, eu não quero te ver careca. Tá. E então eu comecei o tratamento fazendo aquela touca de gelo. Mas eu encontrei vocês careca na rua. Ah, sim, não, mas eu fiquei bem careca. Eu comecei o tratamento fazendo aquela touca de gelo e não funcionou pra mim. Até porque eu tenho esse pinguinho de cabelo e ele começou a cair. Na segunda químio, mesmo com a touca, caiu uma quantidade muito grande. E isso as pessoas não sabem, né? É bom a gente falar, porque às vezes as pessoas falam, ai, com tanto recurso, ficar careca é uma opção. Não é pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo que funciona. E eu não fiz a touca, até porque eu já tava em contato contigo, né? E a enfermeira já tinha me dito que se eu fizesse, provavelmente iria cair tudo igual. E eu não passei pela tortura, mas todo mundo fala que é muito ruim. Torturante. É muito ruim. Assim, eu que sempre tive enxaqueca, eu tinha muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Fora que assim, ó, tu fica quase 3 horas a mais no hospital por causa da touca, porque tu tem que botar a touca 45 a 1 hora antes, aí ela congela, aí tu começa a infusão, daí depois acaba a infusão e tu fica mais 45 minutos a 1 hora até poder tirar a touca. Muita gente não sabe também, acho que é bom a gente falar, porque numa das etapas de químio, a químio vermelha, a gente faz gelo também na boca, para evitar realmente, né, as lesões orais. E o gelo, ele ajuda a exatamente diminuir a circulação sanguínea ali, para que a medicação não chegue nesses locais, né? Então tu usa o gelo para fazer menos lesões de aftas, né? E micro lesões orais, algumas até esofágicas, tem pessoas que fazem. Ai, não tive nenhuma afta, graças a Deus. Eu tive em uma situação. Mas foi tranquilo, assim. Usei medicação e consegui estancar. Tá, voltando a Mari. Voltando a Mari. Então, na segunda químio, quando o cabelo começou a cair, ela viu a angústia, assim. E era muito engraçado porque
o cabelo caía e eles iam tirando de dentro de casa. Ai, meu travesseiro ficou assim. E eu comecei a ter muita dor, né? Que Na se cabeça, chama, né? a dor na cabeça, que se chama dor do arrancamento, assim. E a sensação é que alguém puxou o teu cabelo muito. E aí sentei com ela e disse, filha, eu não tô aguentando, né? Tá sofrido. Tá doendo, né? Então eu vou comprar uma peruca. Saí, comprei uma peruca, que tu também usou. É, a peruca que eu fiz vídeo lá. E comprei a peruca, botei a peruca e ela me olhou e ela disse, ficou legal. Tá, no dia seguinte, 24 de dezembro, eu raspei o cabelo, então. E me olhei e disse, mas tá melhor do que com a peruca. Porque a peruca não é confortável. A peruca é quente, ela incomoda, ela pesa, não é o teu cabelo, né? Não é artificial, né? não é estranho. Por mais qualidade que tenha a peruca, eu não me adaptei. Eu me sentia meio... Eu me sentia, não visualmente, mas a sensação. Meio Cassandra, assim, né? Meio um cabeção. Eu não sei se é porque a gente tem cabelo fininho também. Sim. Que daí coloca um monte de cabelo. Tem muito pouquinho cabelo e muito fininho. Aquilo ali era um triplo de cabelo que eu tinha. Quem sabe mais. E aí eu disse, Mari, eu não quero usar, né? Ela disse, não, mas tu sabe que tu ficou bem careca, mãe? E era noite de Natal e eu falei, o que tu acha de eu ir então, sem a peruca? Eu disse, eu acho que tá bem. Mas o meu marido raspou o cabelo e o meu cunhado também raspou o cabelo. Uhum. E aí ela me disse, tu acha que eu tenho que raspar meu cabelo também? Fofa! Eu falei, não, por favor. Eu quero que tu deixe teu cabelo, sim, bem lindo. E depois, se tu quiser cortar em algum momento, aí tu doa pra uma criança que precisa fazer uma peruquinha. E aí ela lidou bem com aquilo e passou a história do cabelo. E na escola, porque a Malu teve um episódio muito mais, eu digo assim, primitivamente o instinto das crianças, né? A Malu teve um episódio que os coleguinhas falaram, depois de muito tempo, e depois de muitas falas sobre isso, a mamãe da Malu tá careca. E ela falou, colocou a mãozinha na cintura e falou, tá, esse assunto já deu, né? Todo mundo já sabe. Né? Como é que foi pra Mari? Porque daí ela, um pouco mais velha, uma outra percepção dos colegas. As aulas da Mari eram online no momento. Tá. Então, as professoras tentavam incluir as famílias em algumas atividades. A professora de educação física fazia algumas aulas de dança e ela convidava. Então, assim, os pais que estivessem naquele momento liberados para participar. E algumas vezes eu participei. Então, eles me viam careca, né? Alguns diziam, olha, mas a mãe da Mari tá bem, né? Então, me enxergavam... Então, um estímulo, assim, né? Exatamente. Desmistificando também a doença, talvez, para esse grupo de jovens. Né? Que tava doente, mas tava bem. Talvez essa geração tenha uma nova visão em relação ao câncer, diferente da nossa. Nós ainda temos a ideia de que câncer é morte. Sim. Né? Como há, sei lá, 20 anos atrás, infartou, vai morrer. Vai morrer. Né? E não é mais assim. Né? Tem excelentes tratamentos. Então, eu acredito que, quem sabe, daqui 20 anos, essas crianças que, se precisarem enfrentar um diagnóstico, que essa não seja a primeira imagem, né? Que a ideia seja, não, vamos lá, tem tratamento. É mais uma doença. É mais uma doença. Muita gente fala, Grazi, quando a gente conversa sobre oncologia, né? De deixar um recado para alguém, assim, foi muito importante para mim, porque o dia que eu abri o meu diagnóstico, tu tava quase que online comigo, assim, no WhatsApp, eu tava em São Paulo, tô aqui, e tu me ajudou com tudo, eu acho que tu me carregou no colo, né, me levou para todos os médicos, porque eu não tinha realmente condições de pensar, não sei nem se eu queria, eu não questionei nada, né, tu resolveu para mim, e já te agradeci, mas te agradeço de novo aqui. Mas são mais de 60 mil mulheres, mais de 60 mil novos casos de câncer, né, de mama, a serem diagnosticados. E nesse momento alguém pode estar recebendo o diagnóstico. O que tu diria para essa mulher?
que ela tenha fé, que eu acho que é uma das coisas muito importantes, que ela busque um tratamento, que ela confie no médico que ela escolher, que ela se sinta acolhida e que ela busque pessoas que já tenham passado pelo mesmo processo, não como um facilitador, mas só quem sente sabe dizer o que está sentindo, né? E às vezes não também, mas a gente, quem vive na pele, tem um pouquinho mais. Eu acho que tem um pouquinho mais de mão para te dar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E tem ONGs, tem vários grupos dentro do próprio tratamento, né? Tu vai passar por outros pacientes, assim, que as pessoas não tenham medo de abordar, que as pessoas não tenham medo de pedir ajuda, né? Eu, da mesma forma que eu te acolhi, eu fui acolhida, né? Eu tive uma Michele, né, que também é médica, dermato, e a Michele estava no final do tratamento quando eu descobri. E ela foi muito especial, né? Ela me ouvia, ela me acolhia, ela me deu vários direcionamentos, né? E ela era uma que fazia a touca de gelo e o cabelo dela não estava caindo. Ela dizia, não para, não desiste, né? Mas exatamente, para cada pessoa é diferente, né? Então eu tive essa acolhida. Para mim é muito importante poder acolher quando as histórias chegam até mim. E tu faz isso muito, né? A Grazi não tem a rede ativa na rede social, né? Ela é do presencial, né? Do acolhimento mesmo, olho no olho, contato, né? No celular, assim. E não tem nenhuma, nem duas, nem 10. Eu acho que são incontáveis o número de mulheres que me falaram que tu foi esse braço de apoio, sabe? Eu então, acho que parabéns, isso é porque muito essa causa importante. silenciosa, ela é muito importante também. Eu não sei fazer isso que tu fazes, né? Eu sou muito mais tímida, assim, sou muito mais, talvez reservada. Eu não tenho essa habilidade. Acho que dá para desenvolver, mas hoje eu não tenho, né? Então, a minha forma de acolher é conhecendo essas pessoas e pegando pela mão, né? E me faz bem, me faz muito bem ajudar. Eu cresço e cada vez eu fico mais forte vendo os outros melhorando. Então, para mim é um grande presente. Parabéns. Muito obrigada pela tua companhia, pela tua história. Foi muito mais leve, muito mais fácil do que eu imaginei. Que bom, que bom. Então tá, um beijo, gente. Tchau. Até a próxima.